paz, prezados amigos, o nosso carinho, a nossa vibração, que os Espíritos amigos possam estar conosco nessa noite, nos auxiliando a sermos lúcidos, coerentes e úteis, de forma que possamos sair daqui mais corajosos, mais esperançosos nas lutas dessa reencarnação. Nós temos insistentemente abordado esse tema, a violência. Examinamos as causas da violência, apresentamos teorias que procuram propor caminhos para reduzir a sua prevalência. A violência nas mais diferentes modalidades, os latrocínios, os furtos, os assaltos, as invasões de domicílios, os sequestros, os crimes passionais. E de tal forma falamos e ouvimos a respeito da violência e da criminalidade, que até parece que elas estão no DNA da sociedade contemporânea. Parece até que as taxas de violência têm aumentado de forma exponencial, pelo tanto que nós falamos e discutimos a respeito do assunto. A impressão geral é que nós vivemos hoje, talvez, a época mais violenta da nossa história. É curioso observarmos que esse tipo de pensamento ocupou a mente do codificador da doutrina espírita. Porque há um momento em O Livro dos Espíritos, precisamente na questão de número 784, em que Kardec apresenta aos benfeitores uma indagação que nós hoje, se pudéssemos, teríamos apresentado. Kardec formula a pergunta da seguinte maneira: a perversidade do homem é imensa. Parece até que, do ponto de vista moral, o homem recua em vez de avançar. A impressão que eu tenho é que Kardec formulou essa pergunta num momento de emoção. Talvez ele tivesse sido vítima de uma situação de violência, com alguém de sua família, ou talvez em Paris, naquela época, uma onda de criminalidade varria a cidade. Porque ele faz uma afirmação contundente, dura. A perversidade do homem é imensa, afirma Kardec. E prossegue: será que ele está piorando moralmente? A resposta que os Espíritos deram a essa indagação nos surpreende, porque eles dizem assim: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem avança moralmente, porque melhor compreende o que é o mal, e dia a dia vai coibindo os abusos. A resposta dada pelos Espíritos superiores à questão 784 encontra consonância, minha gente, com os mais recentes estudos na área da criminalidade. E uma obra publicada recentemente nos Estados Unidos se dispõe a estudar esse tema, a violência através dos tempos. O seu autor, o professor Steven Pinker, é um neurocientista do MIT, e depois de estudar a violência durante muitos anos, publicou esse livro, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, um livro com mais de 1000 páginas, onde ele conclui, após estudos minuciosos, o seguinte: ao contrário do que muita gente pensa, a violência não está aumentando. Os estudos têm mostrado que a violência, em quase todas as suas modalidades, vem sofrendo gradativa redução, de tal forma que nós podemos afirmar, conclui o professor Pinker, que nós vivemos hoje a época mais pacífica da história da nossa espécie. As conclusões do professor Steven Pinker se baseiam em dados estatísticos confiáveis e em conclusões racionais. Vejamos alguns dados que apresenta em sua obra. Do final da Idade Média até o século XX,
as taxas de criminalidade caíram 25 vezes. No século XVI, na Inglaterra, a taxa de homicídios por 100 mil pessoas por ano era de 120. Hoje, na Inglaterra, a taxa de homicídios por 100 mil pessoas por ano é menor que 1. Ou seja, a Inglaterra hoje é 95% mais segura do que era no século XVI. Lembra o professor Pinker? Nos séculos XVI e XVII, 25% dos jovens aristocratas morriam assassinados. Lembrando ele que o passado foi um momento de nossa história em que qualquer um sofria grandes riscos de ser vítima de agressões físicas ou de morte violenta. E evoca ele os horrores da escravidão e dos duelos, que ceifavam, via de regra, pessoas numa fase jovem. Não há mais escravos na terra e os duelos foram proscritos em todas as nações do globo. Lembra ainda Steven Pinker, que desde o fim da Guerra Fria, em 1989, até os nossos dias, todos os conflitos organizados no campo da violência reduziram. Genocídios, invasão de nações por outras, ataques terroristas, governos ditatoriais, e nós nos lembramos da nossa América Latina. Há 50 anos, com uma ou outra exceção, todos os governos viviam sob regimes ditatoriais, onde eram frequentes os desaparecimentos de pessoas, a tortura. Hoje, na América Latina, com uma ou duas exceções, todos vivemos em países democratas. Lembra ainda o professor Pinker, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, até os nossos dias, há um movimento crescente de rejeição a qualquer tipo de preconceito ou discriminação, seja preconceito étnico, religioso, contra a mulher, a criança, o homossexual, os animais. A nossa geração acompanhou a problemática do negro na América do Norte e na África do Sul. Problemas resolvidos do ponto de vista institucional. Nós assistimos os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda. Nós acompanhamos as guerras entre hindus e muçulmanos na Índia. Examinando a situação da mulher, há muito pouco tempo no Brasil, a mulher sequer tinha o direito de voto. Era uma criatura colocada à margem da sociedade. As crianças, se considerarmos os castigos corporais que os pais aplicavam aos seus filhos na minha infância, hoje seriam inadmissíveis. A discriminação em relação ao homossexual há 50 anos, minha gente. A homossexualidade na Europa, Inglaterra e França principalmente, era considerada crime. Se indivíduos fossem pegos em prática homossexual há 50 anos, na Inglaterra, seriam presos, condenados. Se considerarmos a situação dos animais, de 50 anos para cá, o que se mudou no respeito aos seres sencientes. Eu tinha 10, 11, 12 anos e passava as minhas férias na cidade de Guarani. E havia lá uma espingarda de chumbinho, herança dos ancestrais. E eu então pegava com os coleguinhas a espingarda de chumbinho, ia para as matas de Guarani matar passarinho. Há 50 anos. Hoje isso é impensável. Portanto, o professor Pinker conclui com a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec: a violência e a criminalidade não estão aumentando. Eu acredito que essa visão pessimista e derrotista que muitos de nós temos a respeito disso se deve a dois fatores. Primeiro, a mídia, que investe na temática se tem sangue e audiência, e passa então a invadir a nossa casa através dos telejornais, das novelas, as revistas, uma temática onde o tema é colocado de uma forma superlativa, e nós passamos a acreditar que é só isso que existe.
Mas quando nós passamos a observar os fatos, nós vamos ver que os fatos são os mesmos, mas se repetem tantas vezes e com tanta insistência que nós passamos a acreditar que a coisa é muito mais grave. Na verdade, é o mesmo fato apresentado de maneira diferente por pessoas diferentes em momentos diferentes. Mas há um segundo motivo também que eu acho que responde pelo derrotismo de muitos de nós. É que na verdade nós observamos o mundo a partir da nossa realidade interior. Nós vemos as coisas através de óculos cujas lentes são construídas pela nossa realidade íntima. Se cultivamos dentro de nós o desamor, a frustração, a carência, nós projetamos isso no mundo e passamos a ver o mundo como um colorido que não é do mundo, mas que é nosso. Um companheiro do ID nos contou uma experiência que é muito reveladora. Ele havia deixado o seu automóvel no estacionamento no centro da cidade, onde ele deixa frequentemente. E quando foi buscar o carro, a jovenzinha, a funcionária lá do estabelecimento, ele a cumprimentou gentilmente: bom dia, fulano. E ela então voltou para ele e disse: bom dia? Como bom dia se arrombaram outra vez a loja do fulano? Como bom dia se acharam mais um corpo de um adolescente na Zona Norte? Como bom dia se os pivetes estão aí na rua tomando as sacolas das senhoras? E ele achou a resposta dela muito estranha e resolveu conversar com ela. E verificou que ela não estava nem um pouquinho bem. Vivia problemas no relacionamento, dificuldade com os filhos, falta de dinheiro. E na verdade, ao focar o mundo, ela estava focando o mundo através da sua realidade pessoal. O mundo, minha gente, é como é. Há pessoas boas, sensíveis, honestas, dedicadas ao próximo. Há pessoas más, há pessoas exploradoras, há pessoas não sinceras. Depende de nós nos focarmos num grupo ou de outro grupo de pessoas. Eu, por exemplo, atendo a mais de 30 pessoas por dia. Eu sei que a maior parte das pessoas que eu atendo sai bem da minha consulta, esperançosa, satisfeita com os resultados, sai bem. Mas todos os dias há sempre, dos 30 pacientes que eu atendo, 3 ou 4 que não saem bem. Esperavam um resultado mais extraordinário da terapêutica oferecida, esperavam solicitação de exames mais sofisticados ou afastamentos mais longos do trabalho. O certo é que não saem bem comigo. E eu percebo, obviamente que eu percebo. Mas depende de mim focar as minhas emoções na maioria que sai bem, alegre, feliz e me agradecendo, ou colocar as minhas emoções naqueles 3 ou 4 que não saíram bem. Porque se eu foco nessa minoria que está insatisfeita, eu irei cultivar emoções que não são boas. Levarei essas emoções para o meu lar, para a minha esposa, que levará para os nossos filhos, para os nossos auxiliares. Criamos uma corrente, porque valorizamos uma minoria que não merece ser valorizada. Há pessoas muito boas, há pessoas extraordinárias do nosso lado, pessoas que possuem virtudes as quais nós sequer suspeitamos. Uma companheira do IT, a Maria das Graças, nos contou uma experiência que se deu com um vizinho dela, morador aqui no bairro Santa Luzia. Ele saía de casa certa manhã, quando um rapazinho do bairro, reconhecidamente usuário de crack, se aproximou e lhe pediu R$2 para inteirar o almoço. Ele não tinha dinheiro, mas queria dar-se. E disse ao garoto: olha, você espere aí, eu vou ao banco retirar dinheiro, e vou mesmo, tenho que fazer os pagamentos, fique por aí, que na volta eu lhe darei os R$2. Ele foi, tirou o dinheiro. Ao chegar em casa, o guri já estava aí: ô tio, lembrou do meu dinheiro? Está aqui, deu-lhe os R$2. E quando chegou em casa e foi arrumar o dinheiro para fazer os pagamentos, viu que ele havia cometido um grave engano. Em vez de lhe dar uma nota de 2, ele havia lhe dado uma nota de 100. As notas são incrivelmente parecidas. E ele então pensou assim: perdi. Essa aqui
Já era, larga para lá, azar. 5 minutos depois batem a porta e é o rapazinho: ô tio, eu lhe pedi foi R$2 só, você me deu aqui, ó, uma nota de 100. Ele devolveu o dinheiro. Mas quando nós mostramos para vocês que a violência não é aquilo que nós imaginamos, que as taxas não estão aumentando, que a coisa não é tão grave quanto nós imaginamos, nós não queremos dizer que o problema está resolvido. Longe disso, minha gente. O problema existe, ele é grave ainda e precisa ser combatido. Mas o que mais tem preocupado aos autores espíritas hoje não é a violência do bandido contumaz, não é a violência do assaltante, do delinquente, do traficante. Nós sabemos que esses espíritos não mais reencarnarão na Terra, estarão sendo levados para mundos primitivos, onde a dureza da vida vai dar condição de purificar os seus sentimentos. O que mais tem preocupado a todos nós é a violência do homem comum, do pai de família que paga os seus impostos, a violência da dona de casa, do adolescente, do senhor de idade, a violência nossa de cada dia. Essa é que nós temos que examinar. No ano passado, no mês de agosto, na cidade de Salvador, a imprensa noticiou um fato. Uma jovem senhora de mais ou menos 30 anos dirigiu o seu automóvel por uma avenida de Salvador, quando numa moto um casal esbarrou e quebrou o seu espelho retrovisor. Eles pararam, houve uma discussão, e como não se entenderam, os dois entraram na moto e foram embora. Ela então pegou o seu automóvel, muito possante, e foi em perseguição à moto, seguindo em alta velocidade pela avenida, chegando a uma situação em que a moto não tinha como furtar-se dela, e ao fundo havia um forte muro de arrimo, e ela então jogou o seu automóvel contra os dois, matando-os na hora. Essa jovem motorista era uma médica, oftalmologista, casada, tinha filhos. Os dois que morreram eram um casal, namorados, trabalhavam durante o dia para pagar a faculdade à noite. Pessoas como nós. Quase à mesma época, no Rio de Janeiro, uma cena semelhante. Duas moças no automóvel dirigem, e um rapaz de mais ou menos 35 anos, no automóvel alto tipo, um SUV potente, tentava entrar à direita e sinalizava, e como ele achou que elas não lhe facilitavam, quando pararam o semáforo, ele saiu do seu carro. Foi até onde estava a condutora do veículo e socou-a com tal agressividade que ela teve que ser hospitalizada. Essas duas moças eram publicitárias, pessoas que iam para o trabalho. Ele era um empresário, um homem honesto, que trabalha, ia para o trabalho, paga os seus impostos. Pessoas como nós. Eu me lembro aqui em Juiz de Fora, há alguns anos, um fato envolvendo o Dr. Antônio Silveira Ramos, esse médico cirurgião plástico, hoje já falecido. Ele já bem idoso, dirigiu o seu automóvel pela rua Olegário, em direção ao bairro São Mateus, e ao se aproximar do semáforo com a Espírito Santo, sentiu-se mal, e não percebeu que o sinal estava fechado, então abalroou o automóvel da frente. Sai do carro, um rapaz de 28 anos, muito forte, vai até ele, e mesmo vendo que era um senhor idoso e que não estava bem, deu-lhe um soco no rosto, levando a uma fratura dos ossos nasais. Esse rapaz era um jovem casado, tinha filho, não era um bandido, não era traficante, não era marginal. Me lembro do meu pai, que é uma pessoa educadíssima, já perto dos 80 anos, vindo a Juiz de Fora, foi fazer umas comprinhas no centro da cidade, e ao atravessar a rua Batista de Oliveira, viu uma bicicleta, e para safar-se da bicicleta, esbarrou no espelho retrovisor de um automóvel que estava parado. E ele então foi recolocar o espelho no lugar, quando a dona do carro, uma senhora muito distinta, saiu da loja, e vendo um velho que mexia no espelho do seu carro, pôs-se a gritar, a ofender, palavras obscenas. E meu pai, aquele senhorzinho ali, e as pessoas assustadas, e ela numa crise histérica. É essa violência, minha gente, a nossa violência, que nós precisamos examinar. E quais os caminhos? Quais os antídotos?
onde atuarmos. Nós acreditamos que há duas forças que precisam ser cultivadas no sentido de buscarmos uma vida mais pacífica. Porque quando nós examinamos qualquer confronto entre indivíduos, qualquer desentendimento, qualquer crise momentânea de relacionamento, há sempre duas forças que entram em jogo, permitindo que a coisa se verifique. Uma primeira força é a ação de alguém que ocupa um espaço que não lhe pertence, que desconsidera uma regra da convivência social, que faz algo que não deveria ter feito. Mas ao mesmo tempo há uma segunda força que contribui para que a situação de estresse se verifique ali. A força de quem não releva, de quem não desculpa e de quem não é capaz de desconsiderar a invasão do próprio espaço. O desrespeito ao direito do outro figura como uma força geradora de crise. E a falta de tolerância de quem não perdoa e parte para o confronto. Para vencermos as dificuldades de relacionamento e buscarmos um relacionamento mais pacífico, precisamos atuar simultaneamente nessas duas forças. A primeira, adquirirmos a convicção de que nós só teremos uma vida pacífica se aprendermos a respeitar o direito do outro. Porque em quase todo problema interpessoal há alguém que se esqueceu desse princípio. Há alguém que se aproveitou de uma situação. Há alguém que se desconsiderou de que há regras, de que há princípios que devem nortear a convivência interpessoal. Lembra o professor Pinker que a primeira grande e dramática queda nas taxas de violência humana coincidiram com a criação do Estado. E ele cita Thomas Hobbes, um pensador do século XVII, que examina a questão em um clássico da sociologia, o livro Leviatã, mostrando que a partir do momento que os homens decidiram criar um governo forte, que estabelecia regras de convivência e que faziam essas regras serem cumpridas, as taxas de violência começaram a cair de forma significativa. Porque se de repente, minha gente, todos nós só começássemos a perpetrar atitudes certas, sem prejuízo do outro, sem invadir o espaço do outro, em muito pouco tempo, as taxas de violência iriam se aproximar de zero. É como a história daquele discípulo que procurou o mestre para se queixar dos companheiros do mosteiro. E disse assim: mas mestre, ninguém me entende, ninguém tem para comigo um mínimo de boa vontade, aonde é que eu vou, tem sempre alguém a pisar no meu pé. O mestre voltou e disse: é porque você ocupa tanto espaço, meu filho, que as pessoas não têm outro jeito senão pisar no seu pé. Nós precisamos começar a examinar mais seriamente isso, minha gente. O quanto nós estamos investindo em atitudes absolutamente corretas, que não prejudiquem o outro, que não invadam o espaço do outro, nas pequenas coisas da vida. Jesus disse que quem é fiel nas pequenas coisas será nas grandes. Quando nós estacionamos o nosso veículo num local que não é permitido, nós estamos ocupando um território que não é nosso por direito, que pode criar impositivos para outros, de atraso, de prejuízo, de incômodo. Se atravessamos o semáforo com sinal vermelho, estamos invadindo um espaço que não é nosso, que pode obrigar outras pessoas a frearem, a retardarem os seus compromissos ou lançarem-se numa situação de colisão. Se chegamos num local onde há pessoas para serem atendidas e nós egoisticamente queremos nos furtar àqueles que chegaram antes, porque a gente sempre acha que o nosso tempo é mais importante que o tempo dos outros. A gente sempre acha que as nossas prioridades de compromisso são mais importantes que as prioridades dos outros. Mas se nós então nos furtamos a aguardar a nossa vez, estamos invadindo um território do outro, ocupando um espaço do outro. Quando Allan Kardec, acho eu que num momento de desabafo,
apresenta aos Espíritos a questão 812A do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: mas será que um dia nós nos entenderemos? Os Espíritos dizem: sim, quando formos justos uns para com os outros. E para não deixar dúvida, Kardec, bem mais à frente, na 855, pergunta: mas o que é a justiça? E eles respondem: a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. E duas questões adiante, o nosso codificador volta ao tema e indaga: a vida em sociedade impõe para nós compromissos particulares, e eles dizem: certamente. E o primeiro e o maior de todos os nossos compromissos é o de respeitar o direito do nosso semelhante. Respeitar o direito do outro, até mesmo o direito de já não mais nos amar, até mesmo o direito de já não mais nos querer na sua presença, até mesmo o direito de refazer a sua vida da maneira que lhe apraz. Porque os crimes passionais, minha gente, ocupam espaço que é inadmissível, e não são cometidos por traficantes, não são cometidos por líderes de quadrilha, não são cometidos por bandidos, são cometidos por pessoas comuns como nós. Mas pessoas que ainda não entenderam que quem ama liberta, que quem ama quer a felicidade do outro, e se a opção do outro é tentar ser feliz longe de nós, nos compete libertarmos, porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém pode obrigar outro à nossa companhia quando isso já não mais lhe apraz. Esse assunto é muito grave e precisa ser examinado com mais profundidade. Não só as ações daquele que é o algoz do crime passional, mas também as atitudes da pretensa vítima, que muitas vezes gerou situações que permitiram que o problema se desse, sem querer desculpar de forma alguma o criminoso. Mas é necessário considerar a ação indutiva daquele que de uma forma e outra pode ter precipitado a situação. Eu tinha 17 para 18 anos, estudava no Instituto Grande, quando um pastor muito conceituado veio a Juiz de Fora e fez uma conferência para nós, jovens daquele instituto. O tema foi a afetividade humana. Mas ele disse algo, isso já tem muitos anos, mas ele disse algo que eu nunca me esqueci. Voltando-se para nós, rapazes e moças, nessa idade, ele falou assim: nunca diga ao seu namoradinho ou à sua namoradinha: eu amo você. Não diga. Diga assim: eu me sinto bem perto de você, a sua presença me agrada, eu gosto de estar com você. Deixa para dizer que o ama bem mais para frente, quando você estiver convencido de que o sentimento é esse. Porque muitos de nós fazemos o contrário, para seduzir, para conquistar, para cortejar. Começamos com discursos absurdos, adjetivos superlativos: você é isso, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, como eu amo, não, eu adoro. Aí complicou tudo, porque a adoração é para Deus e santo, e de santa ela não tem nada. Mas fazemos isso até que a coisa venha até nós, e depois, quando nos cansamos, jogamos para lá como quem se desfaz de uma calça velha ou de um tênis surrado. Há um fato gravíssimo narrado por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. É a história de Luiz. Luiz estava noivo, casamento marcado. Certa feita na noite, na casa da noiva, há uma discussão por motivo de menor importância. E Luiz então se exalta, diz que nunca mais voltaria ali e essa coisa toda. Mas chega em casa, esfria a cabeça, se arrepende. No dia seguinte volta à casa da noiva, bate a porta, a jovem vem por detrás da porta sem abri-la e diz: Luiz, vai-se embora, o nosso romance está terminado, eu não quero mais nada com você. E ele então pôs-se a chorar, a pedir perdão, diz que foi uma tolice, que está arrependido, que a ama profundamente. Mas a mocinha mantém-se decidida.
é o fim do relacionamento. Narra então Allan Kardec que o jovem tomou de uma arma branca que trazia e, atingindo o peito, veio a se matar. Esse fato foi levado para discussões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Allan Kardec, em diálogo com o Espírito São Luís, o dirigente daquela instituição, pergunta a ele com instrução para todos: bondoso Espírito, a jovem tem alguma responsabilidade no suicídio do rapaz? E a resposta da entidade foi essa: sim, uma grande responsabilidade, porque ela não o amava. Kardec acha a resposta muito estranha. Bom, mas se ela não o amava, me parece justo que tivesse terminado o relacionamento. O senhor não acha? E aí vem a lição. O Espírito volta e diz: deveria ter terminado o relacionamento há muito mais tempo. Quando descobriu que não era dele que ela gostava, mas por permitir que o relacionamento avançasse, fez com que crescesse no coração do jovem um sentimento mais forte. E hoje é corresponsável com o seu suicídio. Olhem, minha gente, como a coisa é grave. Como nós muitas vezes estamos envolvidos em situação assim, não com essa dramaticidade, mas em situações com essa conotação. Quantas vezes investimos em um relacionamento que nós sabemos que não vai ter estrutura, que nós sabemos que é uma situação transitória, mas e o sentimento que vai surgir no coração do outro? Nós vamos responder por todo o sentimento que criamos voluntariamente em corações alheios. Contou-me certo dia o professor Celso Matias, da Faculdade de Medicina, um diálogo que teve com a sua filha adolescente. O Celso, líder do movimento católico, uma pessoa culta, extremamente liberal. A sua filha de 17 anos preparava-se para sair num sábado à noite. Ele via televisão e quando ela passou então pela sala, ele observou seus trajes, algo ousados. A saia muito curtinha, a barriguinha de fora, aquela maquiagem sensual. Ele então voltou-se para ela e disse assim: fulana, aonde você vai vestida desse jeito? E ela voltou-se: que isso, pai? Você sempre foi um cara tão aberto, tão liberal, virou careta agora? Que história é essa? Ele disse: não, eu só estou perguntando aonde você vai. Porque se você me disser que vai ao encontro com os coleguinhas do colégio, a leitura que seus colegas vão fazer da sua roupa é a mesma que você faz. Talvez não corra grandes riscos. Mas se você for em certos locais, onde estarão pessoas que vão fazer dos seus trajes uma leitura diferente daquela que você faz, você corre riscos emergenciais. Respeitar o direito do outro. No Brasil nós temos um belíssimo exemplo de como o respeito do espaço do outro é capaz de gerar mudanças em hábitos as mais notáveis, que foi a redução dramática do número de fumantes no nosso país nos últimos 25 anos. Todos se lembram como é que a coisa era. Fumava-se em qualquer lugar. Os meus professores na faculdade de medicina, os que fumavam, davam as suas aulas para nós, estudantes de medicina, com cigarrinho no canto da boca. Médicos fumavam atendendo os seus pacientes no consultório e nos ambulatórios. Eu me lembro da cidade de Guarani, onde passei parte da minha infância. Dr. Armando Xavier Vieira, um grande médico, líder humanitário, chefe político. Dr. Armando tinha na mesa do seu consultório um cinzeiro de quase um palmo de fundura, que ficava cheio até em cima de cinza e toco de cigarro. Era uma média de 3 cigarros por cada consulta. E uma vez ele estava atendendo um senhorzinho da zona rural que tinha um grave enfisema pulmonar, tabagismo. E o doutor Armando era muito bravo e voltou para o velhinho: se você não parar de fumar, vai morrer. Olha o seu pulmão como é que está, todo preto. Cigarro na frente do velhinho. E houve um momento que o cidadão criou coragem, voltou e falou com ele: mas doutor Armando, o senhor está mandando eu parar de fumar?
curiosidade, né? Ele falou: você veio aqui para tratar o seu enfisema ou o meu? Porque se é para tratar o seu, você para de fumar, senão você vai morrer. Era assim, fumava-se em bares, em restaurantes, em repartições públicas, em coletivos fechados. Eu fazia minha residência médica no Rio de Janeiro, ia no ônibus da útil, do qual não tem nenhuma saudade. E quando nós passávamos ali na Serra de Petrópolis, no inverno, obviamente as janelas fechadas. E quem tinha que fumar, fumava mesmo, não tinha essa história não. E tinha crianças, pessoas idosas, gestantes, e os fumantes, era uma absoluta falta de educação. Até que descobriu-se alguma coisa denominada de fumante passivo. Não se sabia disso. E a ciência apresentou para a humanidade uma realidade. Quem fuma não faz mal apenas a si mesmo, e também aqueles que compartilham do espaço onde ele está fumando. E a partir dessa consciência de erro, de invasão de território alheio, a comunidade permitiu que proibições sucessivas fossem surgindo. É proibido fumar em repartições públicas, em bares, em restaurantes, em coletivos. E hoje, a taxa de fumantes, que era no Brasil há 25 anos, de 31%, está na casa dos 16%. Ou seja, caiu quase a metade. O respeito ao direito do outro. Mas voltando à nossa ideia central, se para que ocorra um atrito entre indivíduos, são necessárias duas forças, e a primeira é o desrespeito ao direito do outro. Há uma segunda força que contribui para que o problema aconteça, é a incapacidade de tolerar o equívoco alheio. E aqui a gente tem que considerar também como elemento essencial para um relacionamento pacífico a capacidade de tolerância. Nós temos entendido pouco o que se refere a esse conceito. Temos confundido tolerar com aceitar o erro. Muitas vezes pessoas dizem assim: quer dizer que eu sou obrigado a aceitar os defeitos dela? Eu sou obrigado a aceitar os erros dele? Cuidado, minha gente. Se nós começamos a aceitar o erro dos outros, a humanidade não progride. Tolerar não é aceitar. Aceitar o erro é ser conivente e co-participante dele. Jesus nunca foi conivente com o erro humano, pelo contrário. Tinha uma postura duríssima perante aqueles que propositadamente cometiam erro, perante as figuras religiosas da época, hipócritas, que exigiam dos outros aquilo que elas não compartilhavam com elas. Jesus foi duríssimo para com os poderosos da época. Não há registro de que Jesus tenha estado uma única vez em Séforis e Tiberíades, as duas cidades onde se concentravam os poderosos da época. E a fase final do julgamento de Jesus é de uma beleza pela dignidade daquele homem, que sem partir para o confronto, não se coadunava com o que estava sendo feito. Primeiro ele vai ser entrevistado por Pilatos, procurador de Tibério. E quando Pilatos volta, se diz para ele: você sabe que eu tenho poder para mandar matá-lo? O Cristo volta e diz assim: nenhum poder teria sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Depois ele vai a Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, representando o poder religioso. E há um momento em que Anás volta-se para ele e diz assim: diga aí quais são os seus feitos, do que é que você está sendo condenado. Jesus volta e diz assim: eu não tenho nada a dizer a você. Se quer saber a respeito dos meus feitos, converse com aqueles que conviveram comigo. E quando vai a Herodes, aquele espírito altamente comprometido, Jesus entra e sai sem dar uma só palavra. Nós não podemos fazer vista grossa para os erros dos outros. Tolerar não é fingir que não vemos, não é ignorar o mal feito, não é passar a mão na cabeça do culpado, não é deixar livremente indivíduos comprometidos, não é bater palmas para políticos comprometidos. Tolerar não pode ser
conivência com o erro. Questão 932 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta por que o mal ainda predomina na Terra, e a resposta: por culpa dos bons. Por culpa dos bons. Os bons são tímidos, os maus são ousados. E conclui: quando os bons quiserem, mudarão essa ordem de coisas. Indignar-se diante do mal, minha gente, é uma atitude saudável. Demonstra amadurecimento espiritual. A questão é: como será essa indignação? Porque muitas vezes, para combater o erro, nós cometemos atitudes mais graves do que aquelas que estamos combatendo. Daí Aristóteles, um grande pensador da antiguidade, quando examina o que se chama hoje de raiva justa, é a raiva que faz sentido, que é nobre, porque é inspirada em ações nobres. Quando Aristóteles examina a indignação justa, ele emite um pensamento extraordinário. Ele diz assim: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Zangar-se primeiro com a pessoa certa, via de regra, o que nós não fazemos. Viramos a mesa com o pobrezinho que não é o responsável direto pelo problema que nós passamos. A gente vê isso no SUS. Chega lá o usuário revoltado e com razão, porque é uma vergonha, indignado e com razão, porque não tem acesso ao que precisa, mas ele chega lá e vai brigar com quem? Com o funcionário e a funcionária da recepção, que recebem ordem de 5 gerentes, de um subsecretário, do secretário e do prefeito. É com ele que ela vai brigar. Não, vai atrás do secretário de saúde, vai atrás do seu promotor de justiça que olha a saúde, vai atrás do prefeito ou do presidente da república. Eles são os gestores do SUS. Não é a mocinha que ganha salário mínimo e está ali para receber a nossa bucha e o nosso mau humor. Ou então o que fazemos com a caixa do supermercado. Se a fila não anda, quem recebe o nosso mau humor e a nossa ira? A mocinha que ganha salário mínimo. Mas por que nós não vamos ao gerente, ao dono do estabelecimento, que não coloca um número maior de caixas, ou que não facilita a disposição? Não. Nós vamos brigar com quem não é o responsável direto pelo nosso problema. Vem Aristóteles e diz: zangar-se sim, mas com a pessoa certa. Segundo, na medida certa. Nós não podemos fazer tempestade em copo d'água. Se é um problema pequenininho, um comentário, uma admoestação, um aconselhamento. Se é uma coisa grave, uma indignação proporcional à gravidade do fato. Zangar-se na medida certa. Terceiro, zangar-se da maneira certa. Porque ao comovermos a nossa zanga, nós não podemos, primeiro, agredir, segundo, humilhar, terceiro, desconsiderar o outro, porque senão nós estaremos investidos numa situação mais grave do que o outro. Quarto, zangar-se pelo motivo certo. Isso é muito comum em briga de marido e mulher. A discussão começa por A, depois já está em C e termina em Z. Mas espera lá, o problema é esse aqui. Na exaltação, buscamos mágoas da geladeira, colocamos no micro-ondas e ferve tudo. Não. O problema é esse aqui. Nós temos que discutir por isso. Zangar-se, diz Aristóteles, pelo motivo certo. E finalmente, zangar-se na hora certa. Nós vamos discutir com um bêbado, gente? Vamos brigar com uma pessoa que está exaltada? Não. Vamos aguardar um momento preciso e aí sim demonstrar de forma civilizada a nossa indignação. Mas se tolerar não é aceitar o erro, o que é tolerar?
Compreender. Compreender que as pessoas que se relacionam conosco não estão prontas ainda, completas, arrematadas. Joana de Ângeles diz isso. O homem é um ser em formação. Nenhum de nós ainda terminou a sua evolução. Nós somos seres que estamos nos fazendo. Daí entender isso do outro. Porque nós igualmente precisamos da compreensão alheia. Tolerar é aprender a conviver com o diferente. Porque a convivência com o diferente gera um caldo de cultura que permite a filosofia do diálogo. Se nós todos fôssemos absolutamente iguais, não haveria crescimento espiritual. O crescimento espiritual se dá na convivência com o diferente. Tolerar é também desculpar o que pode ser desculpado. Deixar passar o que pode ser relevado. Quando nós começamos efetivamente num processo de reforma íntima, a identificar os nossos defeitos, quando nós nos abrimos e reconhecemos os nossos equívocos, as nossas fragilidades, nós naturalmente temos que nos tornar mais tolerantes com os outros. Quando começou essa neurose de levar celular para todo lado, levavam obviamente para o meu consultório ou para o ambulatório onde eu atendia. E no começo o povo ainda não tinha muita noção das coisas e ficava numa intensidade que até o consultório do outro lado levava susto. E a gente estava concentrado na consulta e começava a tocar aquilo. Aí a comadre tinha que achar na bolsa. Vocês já viram bolsa de mulher? Porque o celular está na bolsa. Começa a tocar e ela vai ficando nervosa e aí não acha. E tira a coisa da bolsa. E põe coisa da bolsa. E tira. Aí lá pelas tantas achou o celular. A consulta já foi para as políticas. Aí achou o celular e ficava em dúvida se atendia ou desligava. Se ela decidisse atender, aí era pior, porque o que estava do lado lá da linha não estava nem aí se ela estava numa consulta. E ela ficava nervosa, tentando desligar, eu de lá não deixava, e a coisa aí. Ou então, quando ela resolvia desligar, na nervosia, não lembrava onde desligava. E desligava, ligava de novo. E desligava, ligava de novo, ficava aquela novela. Eu confesso a vocês, me deixava irritada essa situação. Um dia, eu fui ao dentista. Não levava, como quase nunca levo, o celular para lugar nenhum. Atualmente é o motivo 01 de briga com a minha mulher. Porque ela disse que eu sou incomunicável. E eu digo a ela que há 15 anos não existia essa maquininha de fazer doido e todo mundo vivia bem. Bom, mas deixando as brigas domésticas para lá. Naquele dia eu não sei porquê. Coloquei meu celularzinho no bolso. E como eu não tinha o hábito de levar, estava ligado e ligado. Fui pro dentista, deitei, começou o procedimento e começa a tocar o maldito celular. Eu pensei cá comigo, Deus me ajude que não seja o meu. Podia ser do dentista ou da secretária que esqueceu lá, mas era o meu. O dentista parou, voltou-se para mim, delicadamente disse: Ricardo, por favor, atenda o seu celular. Mas eu fiquei tão envergonhado, mas tão envergonhado, que jurei a mim mesmo nunca mais me irritar com o celular que toque onde quer que seja. Gosto muito da história de um cidadão que estava sentado na estação rodoviária esperando o ônibus. Teve fome. Pegou então no banco um pacote de biscoito que ele tinha comprado, tirou o biscoito, colocou o pacote de novo. Quando a mocinha que estava do seu lado olhou para ele, enfiou a mão no pacote e tirou o biscoito. Ele pensou, mas tão nova e tão mal educada, onde nós estamos? Foi lá e tirou outro biscoito. Ela foi e tirou também. A vontade de levantar e dar-lhe um bofetão, mas cada vez que ele tirava um biscoito, ela tirava também. Ele já estava em ponto de guerra. Quando no final sobrou um biscoito, ele mais do que depressa pegou o biscoito e comeu. Ela olhou para ele e deu um sorriso. Aí chegou o ônibus, ele pegou a mochila, entrou no ônibus e quando foi arrumar a mala, viu lá dentro o seu pacote de biscoito. Aquele da moça. Tolerar é entender que o problema pode não ser novo. O problema, minha
Quando alguém perguntou, já estamos concluindo, ao professor Meyer Friedman, o maior estudioso de estresse dos Estados Unidos, como ele conseguia fazer para vencer os problemas do dia a dia, os desencontros, essa história, não, eu vou, eu não vou, eu entrego, eu não entrego. Professor, como é que o senhor faz? Ele disse assim: eu emprego o teste dos 15 anos. E o repórter: como é, professor, o teste dos 15 anos? É assim: quando alguém me irrita, me provoca, me coloca numa situação difícil qualquer, eu penso cá comigo: daqui a 15 anos, isso será importante? E como a resposta geralmente é não, eu deixo para lá. Como disse Jesus, segundo o Evangelho apócrifo de Tomé, o homem sábio é como um prudente pescador, que atirou a rede ao mar e a trouxe cheia de pequenos peixes. Dentre os pequenos peixes havia um peixe grande, e como ele era sábio, devolveu ao mar os peixes pequenos, ficando apenas com o peixe grande. E a lição é a lição de nós aprendermos a relevar as coisas que não são realmente importantes e nos fixarmos nas coisas essenciais da nossa vida. Um grande abraço a todos.